Olá pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Flávio e eu estou aqui para apresentar o trabalho Propriedades Neuroprotetoras de Componentes do Café contra a Doença de Parkinson. Esse foi um trabalho que foi desenvolvido por mim, por Alice Pereira, Gabriel Vitor, Karen Stephanie, Laísa Cioli, Laura Almeida e Tiago de Oliveira. E nós fomos orientados pelo professor Fabrício Oliveira. Em um momento inicial, nós vamos falar um pouquinho sobre a doença de Parkinson e também ver qual é o objetivo desse trabalho. Então, a doença de Parkinson ela é caracterizada por ser neurodegenerativa, progressiva e debilitante. Ainda não se sabe ao certo o mecanismo patológico exato por trás da doença de Parkinson, mas a literatura evidencia que há dois mecanismos neuropatológicos que são vistos como mais associados ao desenvolvimento da doença de Parkinson. Dentre eles, a gente tem a neurodegeneração, particularmente a degeneração de neurônios dopaminérgicos da substância níquea. Esses neurônios dopaminérgicos eles são responsáveis pela síntese de dopamina, que é um neurotransmissor. Uma observação interessante de ser feita é a relação entre essa neurodegeneração e também a ocorrência de sintomas motores. E por que essa relação ela é feita? A dopamina é um neurotransmissor que, entre outras funções, permite a comunicação com os gânglios da base. Esses gânglios da base são fortemente associados à execução de movimento. Então, qual é a relação da doença de Parkinson com isso? Como a gente vai ter a neurodegeneração dopaminérgica, a gente tem uma queda dos níveis de dopamina. No que os níveis de dopamina caem, a gente tem o comprometimento dessa comunicação com os gânglios da base, ocorrendo justamente o acometimento motor. Um outro mecanismo da doença de Parkinson é o acúmulo de sinucleína. Sinucleína é um grupo de proteínas que englobam, por exemplo, a alfa-sinucleína, beta-sinucleína e gama-sinucleína, que, dentre outras funções, elas favorecem a comunicação entre células nervosas. Na doença de Parkinson, especificamente, a alfa-sinucleína possui uma participação especial, porque ela começa a mudar a sua forma, e como abordado pela literatura, ela tende a ficar mal dobrada, digamos assim. No que ela muda a sua forma, ela passa a ser insolúvel, quando ela era antes solúvel, e assim ela vai se acumulando. No que ela se acumula, ela forma agregados chamados corpos de Lewy. Esses corpos de Lewy são fortemente associados à morte de células nervosas. Epidemiologicamente, a gente tem que a doença de Parkinson ocorre mais comumente em idosos na faixa etária de 55 a 65 anos, embora também possa ocorrer de pessoas mais jovens terem a doença de Parkinson. Clinicamente, a gente pode observar sintomas de duas ordens, a motora e a cognitiva. No eixo motor, a gente tem principalmente os sintomas de bradicinesia, rigidez de membros e tremores de repouso assimétricos. Já no campo cognitivo, a gente tem o declínio da cognição do indivíduo. Considerando esse mecanismo neurodegenerativo, a gente tem que um dos principais tratamentos contra a doença de Parkinson é a administração de drogas dopaminérgicas para poder aumentar os níveis de dopamina. No entanto, a gente não tem um tratamento modificador da doença de Parkinson ainda. O que nós temos são medicamentos capazes de aliviar os sintomas e também alguns fatores protetores contra a doença de Parkinson. E é nesse ponto que entra o café. A literatura tem abordado que uma ingesta moderada de café se associa a um menor risco de desenvolver a doença de Parkinson. E é justamente isso que nós vamos avaliar daqui para frente. Então, considerando a capacidade debilitante da doença de Parkinson e também a ausência de tratamentos modificadores, além da necessidade de encontrar mais fatores protetores e outras alternativas terapêuticas, a gente tem como principal objetivo analisar os possíveis efeitos neuroprotetores de componentes do café contra a doença de Parkinson. Para isso, que tipo de metodologia a gente aplicou? Foi feita, então, uma revisão integrativa com as bases de dados PubMed e ScienceDirect, nas quais usamos os descritores doença de Parkinson, neuroproteção e café, que foram devidamente validados nos descritores DEC de saúde. Consideramos também alguns critérios de inclusão e de exclusão. Nós incluímos os artigos dos anos de 2016 a 2021 e também as pesquisas realizadas em humanos e ou animais, além dos estudos que estavam nos idiomas português e inglês. Além disso, a gente excluiu da revisão outras revisões de literatura, os artigos duplicados nas bases de dados, os preprints e aqueles que não permitiam estudar uma relação entre o café e a doença de Parkinson, mesmo que fosse uma relação negativa. A gente tem também que outras metodologias foram excluídas, como artigos de opinião, teses, editoriais e resumos de eventos científicos.
A partir dessa metodologia, o que nós conseguimos alcançar de resultado? Em questão de artigos encontrados, nas bases de dados encontramos um total de 359 artigos sem que os critérios fossem aplicados. Uma vez considerados esses critérios de inclusão e exclusão, esse número diminuiu para 54 artigos. Desses 54 artigos foram lidos os títulos e resumos, e por serem aqueles que mais se adaptam ao nosso objetivo, nós acabamos escolhendo 3 artigos para serem revisados. Esses estudos eles foram todos feitos em ratos com uma leve mudança em sua metodologia. Em 2 estudos, os ratos foram induzidos à neurodegeneração a partir do MPTP, que é um antecessor de uma neurotoxina capaz de degenerar neurônios dopaminérgicos, o que mostra uma semelhança com a doença de Parkinson. A gente teve que, no outro estudo, os ratos foram induzidos à alfa-sinucleinopatia, que é uma outra característica da doença de Parkinson. Nesses 3 estudos, o que nós observamos foram 2 componentes principais do café como associados e com efeitos neuroprotetores contra a doença de Parkinson. A gente tem o composto bioativo da cafeína e também o ácido graxo EHT, que é derivado da serotonina também presente no café. Considerando esses 2 componentes, a cafeína e o EHT, podemos fazer as seguintes perguntas: quais são os efeitos desses componentes contra a doença de Parkinson? E também se há uma possível explicação em questão de mecanismo para a ocorrência dessas propriedades neuroprotetoras. Então vamos começar a partir da cafeína. A administração da cafeína foi associada a uma redução na progressão do acometimento motor e também na melhora do déficit comportamental. Nisso, nós temos que o uso da cafeína já abarcou as 2 ordens de sintomas que falamos no slide inicial, ou seja, as ordens motora e cognitiva. E por que esse efeito ocorre? Tem algum mecanismo para isso? O mecanismo que é mais evidenciado pela literatura é que a cafeína tem o potencial de atuar como antagonista do receptor da adenosina A2A. A literatura aponta que a inibição desse receptor pode causar 3 efeitos distintos. Um, que é a redução da resposta inflamatória mediada pela adenosina. O segundo efeito, que é a atenuação na redução de neurônios dopaminérgicos e na depressão da dopamina. E também evidencia-se que a administração de antagonistas desse receptor acaba proporcionando uma maior atividade motora, todos efeitos que acabam sendo favoráveis contra a doença de Parkinson. Considerando esse mecanismo desse receptor, podemos nos questionar se os efeitos neuroprotetivos da cafeína são dependentes da expressão do receptor A2A. O que se evidencia nesse estudo de 2018 que foi referenciado é que, de fato, os efeitos neuroprotetores da cafeína são dependentes do receptor da adenosina A2A. Isso porque foi visto que há uma menor atividade da cafeína contra o Parkinson quando esse receptor está ausente. Seguindo em frente, podemos ir agora para o EHT, e sua administração foi associada com a preservação da função e integridade neuronal, além de uma menor neuroinflamação. Essa menor neuroinflamação acaba sendo muito importante contra doenças neurodegenerativas de uma maneira geral. Além disso, também evidencia-se uma menor toxicidade pelo acúmulo exacerbado da alfa-sinucleína, que é aquele mecanismo que a gente mencionou bem anteriormente na etiologia da doença de Parkinson. E qual uma possível explicação para esses efeitos do EHT? A gente tem que a literatura mostra que o EHT participa regulando a atividade de uma proteína chamada fosfatase 2A. Essa proteína fosfatase 2A é uma enzima que ela atua desfosforilando a alfa-sinucleína, ou seja, o EHT atua contra a alfa-sinucleinopatia. Ele pode evitar a mudança de forma da alfa-sinucleína e assim fazer com que o acúmulo da alfa-sinucleína não seja mais tão fácil ou tão rápido de ocorrer. Um ponto interessante que também é evidenciado é que na doença de Parkinson encontra-se uma desregulação dessa fosfatase 2A, o que é um ponto que fala muito a favor do mecanismo do EHT. Uma outra coisa interessante nesse estudo de Yan é que foi observada uma sinergia do EHT com a cafeína. E não só isso, na realidade, os efeitos neuroprotetores do EHT são potencializados quando ele é administrado junto com a cafeína. Chegamos então aos momentos finais da apresentação e podemos nos questionar o que se pode concluir com isso. Assim como abordado na literatura de uma maneira geral,
a ingestão moderada de café é um potencial fator protetor contra a doença de Parkinson, devido às propriedades neuroprotetoras de componentes como o café, da cafeína, quer dizer, e do ácido graxo EHT. São necessários, no entanto, mais estudos a respeito desse tema, porque também é preciso avaliar a real atuação e eficiência desses componentes contra a doença de Parkinson, a ocorrência desses mecanismos protetores em seres humanos, visto que os estudos selecionados para revisão foram feitos em animais, e também se há outros possíveis componentes no café que têm esses efeitos e propriedades neuroprotetoras contra a doença de Parkinson. Essas foram as referências que foram utilizadas para fazer esse trabalho, e muito obrigado.